10 horas 17 minutos e 40 segundos, existindo quórum, declaro aberta a sessão especial do Tribunal do Pleno do dia 11 de fevereiro de 2026, ordem do dia, apreciação de processo. Processo número 001-642-2022, descrição, prestação de contas anuais de governo e gestão fiscal, exercício 2021, da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Responsável, Arthur Henrique Brandão Machado. Representante legal, Marcela Medeiros Queiroz Franco, OAB, Roraima, número 433. Relatora, conselheira Silene Lago Salomão. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Passo a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, antes de fazer as considerações sobre o voto, eu quero aqui fazer uma consideração no sentido de que dificilmente o tribunal conseguiria votar processo com o gestor ainda na efetividade do seu cargo, né? Isso realmente é um avanço para a gente, né? Eu trouxe já uma conta do governador, duas eu acho, que ele está no exercício do cargo, e agora eu estou trouxe já uma da prefeitura e agora estou trazendo outra do prefeito, né? Então, eu acho que isso é um avanço, a gente deve caminhar mais em relação a isso, para que realmente esse processo não fique dormitando, até porque na nossa lei diz que no final do exercício seguinte a gente tem que votar. Está um pouquinho atrasada? Está, mas a gente está avançando, né? Que esse exercício aqui é de 2021, né? Então, é uma conta de governo, né, da Prefeitura de Boa Vista e da gestão fiscal. O processo foi regularmente instruído, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o parecer do Ministério Público. Esse processo, como foi do exercício de 2021, ainda sofria os impactos da pandemia, né? O mérito do voto é pelo parecer prévio com ressalvas e aplicação de multa. Então, planejamento e governança orçamentária, né? Foram encaminhados e publicados instrumentos de planejamento, os quais se mostraram compatíveis entre si e aliados às exigências constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal. As maiores alocações de recursos desse processo foi realmente para educação e saúde, não poderia ser diferente, em função dos índices, né, constitucionais, foram aplicados 64,14% do total do orçamento da Prefeitura. Resultados financeiros, né, que a receita foi de 1.629.167, 1 bilhão, eu tenho dificuldade de ler esses números aqui, porque é tanto dinheiro, né, menina? Eu nunca vi esse monte de dinheiro. 1.629.167.792,96 R$ A despesa empenhada foi R$ 1.453.753.744,63. Teve um superávit financeiro de R$ 175.410.048,33. O resultado financeiro foi positivo, no equivalente a R$ 136.661.055,10. O resultado patrimonial, né, também houve um superávit de R$ 216.626.218,23. O resultado primário, também apurado, também superou a meta prevista, que era 32 milhões a meta, e a meta ficou em 75 milhões, então 113% a mais da meta. O resultado nominal também indica uma redução da dívida consolidada da Prefeitura. Aplicação constitucional. Todos nós sabemos que havia aquela implicação que poderia o ente aplicar menos do que o 25%, mas esse não foi o caso. A Prefeitura acrescentou 26,88%. Houve uma discussão com o controle externo sobre a questão da metodologia, mas em todas as situações houve o cumprimento da meta.
As ações de saúde também correspondente a 15% foi aplicado, que correspondeu a 18,4%. Despesa de pessoal também, do município foi 46,82% da receita corrente líquida, o Poder Executivo representando 45%, né? E o geral, né? E todos os limites foram cumpridos, a dívida consolidada do município de 74.219.607 foi disponibilizado, houve o cumprimento amplo da operação de crédito realizada, foi muito abaixo do limite, 16%, portanto, cumprindo a regra de ouro. Enfrentamento do Covid, também houve uma disponibilização de 27.994.989 centavos, 32 mil cruzeiros e reais, né? Estou cruzeiro, olha, e 92 centavos. A despesa realizada foi 22.162.613 reais e 86 centavos, né? Que também e com ações de saúde foram gastos 7.936.551 reais e 30 centavos. Tem um saldo remanescente de 5.832, que consta, né, para gastar no exercício subsequente, 374. Aqui teve uma pequena questão na questão dos precatórios, né? Tanto que a minha aplicação de multa foi isso, falta de controle dos precatórios. E por que eu fiz essa penalidade ao prefeito? A gente já tem jurisprudência aqui, que as questões de cunho contábil não afetam o gestor, né, político, mas o precatório eu acho que afeta. Primeiro que ele tem que deixar consignada no QDD final, os precatórios, e é objeto de negociação do chefe do Poder Executivo com o Poder Judiciário. E eu achei que isso foi falho, né? Por isso eu estou dando um apenamento de multa nesse sentido. No exercício de 2021 apresentou um desempenho fiscal robusto, com forte superávit financeiro, orçamentário, financeiro e patrimonial, cumprimento de todos os limites fiscais e constitucionais, resultado, tanto o primário como o nominal, muito acima das metas estabelecidas, e a dívida líquida em situação financeira confortável. E as questões de ressalva são inconsistência na classificação das receitas e emendas parlamentares, ausência de reestimativa de receita, cancelamento de restos a pagar processados sem a nota explicativa, falta de informações sobre os consórcios públicos, divergência de despesa. O caso que eu falei da educação, né, que o controle externo apresentou outra fórmula, mas em todas as duas houve o cumprimento. Inconsistência e divergências registradas na questão do QDD, do pagamento de precatório. Então, vou para a parte dispositiva agora. Cadê? Está aqui. Botaram uma letra tão pequena aqui. Pela emissão do parecer prévio à Câmara Municipal de Boa Vista, no sentido de sejam regulares, com ressalva às contas anuais do prefeito e da gestão fiscal da Prefeitura de Boa Vista, relativa ao exercício de 2021, sob a responsabilidade do senhor Henrique Brandão Machado, prefeito, com fruto no inciso 2, artigo 37 da Lei 0694, com quitação nos termos do parágrafo 2º do artigo 19 da mesma lei, nas seguintes ressalvas. O Código informado na coluna da classificação orçamentária da Receita, da relação dos recursos recebidos previamente de emendas parlamentares individuais e a redação dos recursos recebidos provenientes de emendas parlamentares de bancada não corresponde com a codificação da classificação da Receita orçamentária por natureza adotada nos termos da Lei 4.320 e do MECASP da 8ª edição de 2019, possibilitando cumprir a origem dos recursos oriundos da União e das receitas com relação às emendas. No balanço orçamentário de 2021, a previsão atualizada da receita apresentava o mesmo valor da inicial, constante, embora tenha ocorrido eventos que ocasionaram a reestimativa das receitas.
cancelamento dos restos a pagar inscritos no valor de R$ 417.522,36, sem ausência da nota explicativa e ausência da informação na LOA, a respectiva prestação de conta em relação à execução das receitas e despesas referentes aos consórcios públicos. Descumprimento quanto ao prazo para a vigência da lei municipal 166, em relação ao plano de vigência estipulado pelo Plano Nacional de Educação, portanto, em desacordo com o artigo 8º da Lei Federal 13.005. Pela recomendação à Câmara, aqui é o seguinte, o Plano Nacional de Educação estabeleceu um prazo para que as prefeituras fizessem os planos municipais de educação. Aqui ele fez, mas fez um pouco fora do prazo do que a lei pretendia. Pela recomendação à Câmara de Boa Vista, que determine o atual prefeito de Boa Vista, que, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista, acompanhe os novos prazos para o cumprimento das metas delineadas no Plano Nacional de Educação, PNE, especialmente em relação às metas que foram objeto de apontamento na auditoria. Aqui a gente sabe que existem as metas, né, do Plano Nacional de Educação e com relação à responsabilidade do município, ele tem relação inteiramente ligada com a meta 1A e 1B. A 1A é que tem que cumprir pelo menos 50% das crianças em creche. E a meta 1B é o acesso à questão da pré-escola. Em relação à pré-escola, o município está super bem tendente a cumprir a meta, mas em relação à creche ainda falta muita criança, falta de acesso à creche. Mas não pode ser penalizado porque a vigência do PNE era 2024, mas na gestão do presidente atual, ele prorrogou para 2025. Então, como o exercício ainda não foi concluído, né? Então, não tem necessidade. Aqui eu estou só colocando os riscos de descumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, descumprimento da meta 1A, que é educação infantil e pré-escola, visto que o município de Boa Vista atingiu, olha, 73% ele atingiu na pré-escola, mas na creche, me parece que está 28% só. Risco de descumprimento da meta 2, né, no município de Boa Vista, que é com relação à creche, a pré-escola. Sugestão à Câmara de Boa Vista, no sentido de aplicar multa prevista no inciso 2 do artigo 63 da Lei Complementar 06, no montante de 10 UFES, ao senhor Arthur Henrique Brandão Manchado, prefeito, a ser recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto do parágrafo 3º, artigo 292 do Regimento Interno, em virtude das seguintes inobservações: a ausência no QDD final consolidado quanto ao registro das unidades orçamentárias municipais, administração direta e indireta, no elemento de despesa 91, que trata das sentenças judiciais, que são os precatórios, e divergência quanto aos valores pagos e devido com precatório de 2021, considerando que as informações encaminhadas pela prestação de conta na composição dos precatórios é um e o que está no site do TJ é outro. Pela remessa dos autos, bem como cópia, relatório, voto, parecer à Câmara Municipal de Boa Vista, para que se pronuncie sobre as presentes contas na forma da lei. Pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto. Pelo arquivamento, após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto, conselheiro Simone. Com a relatora, presidente. Conselheiro Com a Bismarck. relatora, presidente. Declara aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá o parecer prévio número 001/2026, TCE pleno. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, exatamente 10 horas e 31 minutos.